Pronto, começou. Vamos então continuar. Vamos começar, aliás, a parte de análise combinatória, certo, pessoal? Serão 2 semanas desse conteúdo. A primeira semana a gente vai ver esses 3 tópicos aí, ó. Princípio fundamental da contagem, certo? Que a gente conhece por PFC. Fatorial, que é um tipo de operação matemática que a gente vai utilizar bastante, principalmente a próxima semana. E permutações, né? Eu vou explicar o que é essas 3 coisas no próximo slide, com exemplos, e a gente já vai para as questões. É bem pequeno esse conteúdo, só que é um conteúdo pequeno, mas que exige muita prática de questões, e foi o que eu quis abordar aqui, certo? Então vamos entender essas 3 coisas. Então, começando pelo princípio fundamental da contagem, vamos imaginar as seguintes situações. Vocês vão para uma festa, por exemplo, aí abriu o guarda-roupa de vocês. No que vocês abrirem o guarda-roupa, eu vou usar o exemplo de uma menina, por exemplo. Vamos supor que ela quer usar uma blusa e um short. No que ela abriu, ela já gostou, já ficou na expectativa de escolher, já ficou na dúvida de escolher 3 blusas, certo? Ela ficou na dúvida. Eu vou botar aqui 3B, 3 blusas, certo? E ficou na dúvida de 2 shorts. Vou representar aqui por 2S. Então, de quantas formas ela pode se vestir, né, usando uma blusa e um short? Então, se vocês observarem, se eu chamar esse B assim para ficar melhor, B1, B2 e B3, e os shorts S1 e S2, ela tem quantas formas de se vestir aí utilizando uma blusa e um short, vocês acham? Quantas combinações ou quantos arranjos eu consigo formar aí? Eu acho que alguém falou no chat. 6, professor, eu acho. 6, né? Onde chutaram 2, mas exatamente é 6 mesmo. Ó. Porque a gente pode fazer o seguinte, ó. S1 com B1, S2 com B2 ou S1 com B3. Ó, tudo usando o short 1 e qualquer uma das blusas. Aqui eu já exemplifiquei 3. Ou S1 com B1, ou S2 com B1, S2 com B2 ou S2 com B3. Então tem 6 possibilidades, pessoal. 6 possibilidades de a gente arrumar essa pessoa, certo? 6 possibilidades diferentes. Mas, George, como é que a gente faz isso se fosse 10 blusas e 5 shorts? Já ficava complicado de eu fazer essas ligações que eu fiz aqui. Então, é onde entra o princípio fundamental da contagem, o PFC. Esse princípio aqui também é bastante conhecido como princípio multiplicativo. Né? No exemplo que a gente deu, é normalmente resolvível dessa forma. Eu faço um tracinho, eu faço outro. Aqui eu vou escolher a blusa, aqui eu vou escolher o short. Quantas blusas eu tinha para escolher? 3. Quantos shorts? 2. Então é só multiplicar esses números. 3 vezes 2, 6. É só uma conta de multiplicação, certo? Alguns livros, se vocês forem consultar, deixa eu ver aqui que tem alguém falando alguma coisa. Ah, foi Carla que abriu, levantou a mão. Pode dizer, Carla. Carla? Oi, professor. Eu só tive uma dúvida. Esse conteúdo é aquele conteúdo que a gente usa com letra também? Quantas formas diferentes? Pode colocar aqui Isso. para poder A fazer? gente vai ter questões, inclusive, eu acho que hoje a gente chega nelas. Tá bom, então. Anagramas a gente chama, viu ali? Deixa eu ver aqui que uma pessoa pediu para entrar. Só um minuto. Permitir. Então, olha. Nesse princípio fundamental da contagem, observe que eu fiz só uma multiplicação. Mas eu quero que vocês se atentem a 2 palavras. A palavra ou, né? Ou ou essa outra aqui, ou. Quando a gente tem um ou, a gente vai ter um princípio aditivo, a gente vai ter uma soma. Quando a gente tiver um e, vai ter a multiplicação. Jorge, vamos ver um exemplo com esse ou? Bora. Ó, vamos supor agora que essa pessoa, essa menina que vai sair à festa, ela tem 3 opções de blusas,
tem duas opções de short e tem 5 opções de calçados. Só que os calçados, vamos supor que é 2 tênis, 2T, e 3 sapatos. Deixa eu ver aqui, eu vou botar... O S eu já usei de short, né? Sapatos. Diga outra palavra aí que começa com uma letra diferente que a gente calça. Agora, sandália e sapato. Calçado. Como? Calçado. Calçado. Eu vou deixar calçado, né? Porque eu usei tênis, é um calçado, mas eu vou deixar C. Então, tem duas formas de responder essa questão. Eu vou fazer 3 escolhas, né? A blusa, o short e o terceiro. No caso, eu vou usar um calçado aqui. Aqui existe 3 possibilidades. Aqui existe 2 e aqui existe 5. Aqui eu só baixo o multiplicar. Ó. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Existe 30 possibilidades. Mas eu posso resolver de outra forma diferente. Observe que esse calçado aqui, ele se repartiu em 2 coisas. Tênis ou sandália, por exemplo, certo? Tênis ou sandália. Observe que é um ou. Então, eu posso desmembrar essa questão da seguinte forma. 3 vezes 2, que é a blusa, sandália, e vem o tipo de calçado aqui. Só que o tipo de calçado a gente tem ou um ou outro. Ou é tênis ou é sandália, por exemplo. Então, eu posso fazer primeiro o tênis, que é 2 opções. Ou 3 blusas, 2 shorts e 3 sandálias. Eu posso fazer um desses 2 aqui, certo? Eu vou botar as iniciais aqui, ó, blusa, sandália e o calçado. Esse ou aqui, pessoal, é sempre um mais, certo? Aí aqui, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, aqui existe 12 possibilidades. E desse outro lado, 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. Observe que quando eu somar o 12 mais o 18, dá o mesmo 30. Ó, dá o mesmo 30. Então, esse modo aqui de usar o ou, a gente chama de princípio aditivo, certo? O primeiro, aqui a gente usou o multiplicativo. E aqui também. Só que houve uma soma aqui no meio, que é o aditivo. Ou acontece uma coisa ou acontece a outra. Então, a gente tem que estar bastante prestando atenção nesses detalhezinhos, certo? Vou apagar aqui e a gente vai ver o que é fatorial. Deu para entender aí, né? O princípio multiplicativo da contagem. A gente vai fazer uns risquinhos e vai botar a quantidade que precisa para aquilo e só multiplicar. Tá bom? Quanto ao fatorial, pessoal, eu vou já dar um exemplo para a gente entender o que é. Olha, vamos supor que eu tenho um 4. Vou começar pelo 4. E tenho esse símbolo aqui, ó, exclamação. Esse símbolo aqui, na matemática, a gente chama de fatorial. E ele indica o seguinte. Eu vou pegar o 4, vou multiplicar pelo 3, vou multiplicar pelo 2 e vou multiplicar pelo 1. Esse resultado aqui dá 24. Então, 4 fatorial, a gente multiplica até chegar a 1 e o resultado bota na frente, né? Então, o resultado é 24. 4 fatorial é igual a 24. 3 fatorial, eu vou pegar 3 vezes 2 vezes 1. 6. Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu só confirmar. Isso. Pode dizer, Carla. No caso, então, vai sempre subtraindo 1, né? Do fatorial. Sempre subtraindo 1. Fatorial sempre subtrai 1. Certo? Aí eu vou diminuindo aqui, porque vai ter uma propriedade que eu vou explicar a vocês. Então, o 2. 2 vai ser 2 vezes 1, 2. 1 fatorial, 1. Aí o 0 fatorial, por definição, a gente não é 0. Eu vou explicar quanto é que é. Observe o seguinte. Se eu pegar 24 e dividir pelo 4 fatorial, dá 6. Se eu pegar o 6, dividir por 3, que é o 3 fatorial, dá 2. Se eu pegar o 2 e dividir por 2, dá 1. Quando eu pego 1 e divido por 1, dá quanto? 1 dividido para 1. 1, né? Então, 0 fatorial é igual a 1, certo? A gente usa isso aqui sempre, a gente vai precisar algumas vezes. Quando tiver 0 fatorial, pessoal, não diga que é 0. Por definição,
o 0 fatorial é igual a 1. Deu para entender essa propriedade? Alguma dúvida? Carla levantou a mão, eu acho. Foi. Pode dizer, Carla. Existe fatorial de número negativo, não? Não, por definição, a gente, quando trabalha com fatorial, são sempre com números naturais, né? A parte positiva dos inteiros. Bom? Tá bom. Vou apagar aqui para explicar o que é uma permutação. Pessoal, na próxima semana, essa semana é só esses 3 tópicos. A gente vai ver bastante questões agora. A próxima semana a gente vai ver um outro tópico que o nome é arranjo e combinação. Só que arranjo a gente se resolve por princípio fundamental da contagem. Essa semana a gente vai ter questões de arranjo sem saber que é arranjo. A próxima semana eu explico o que é um arranjo. Mas o que é uma permutação? Imagine 4 pessoas. 4 de vocês, certo? 4 pessoas de vocês. Eu vou chamar a pessoa a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Vamos supor que esses 4 alunos aqui precisam entrar em uma festa ou em algum local que tem que entrar de um em um. Para isso, eles vão formar uma fila. Aqui está um exemplo de uma fila. Ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e quarta pessoa. Mas essa fila não é obrigatoriamente a pessoa A ser a primeira. Eu poderia ter formado essa fila aqui, ó, B, A, C, D. Teria outra forma? Teria várias. Mas quantas formas existem? É o que a gente estuda na permutação. Permutar é trocar. Quantas maneiras diferentes eu posso formar essa fila que eu falei a você aqui, ó? Certo? Então, essa permutação aí, pessoal, os elementos, e no nosso caso aqui é A, B, C e D, tem que ser elementos distintos, ou seja, diferentes, porque a gente vai ver quando tem repetição também, certo? E eu acho que alguém vai entrar. Deixa eu só liberar aqui. Acho que liberou. Então, quando esses elementos são distintos, a gente tem um caso de permutação. Outra pessoa entrando. Ok. Então, a permutação é justamente a troca dessas letras, certo? E como é que a gente representa? Se a gente fosse fazer pelo princípio fundamental da contagem, pessoal, são 4 pessoas, eu faria 4 tracinhos. Né? Quantas pessoas podem vir para a primeira posição? A gente tem A, B, C ou D. Então, existe 4 pessoas para cá, né? Que são 4 letras. Depois que uma pessoa ocupou essa posição, para a segunda só restam 3. Né? Então, 3 pessoas. Para a outra, já sentaram 2, já ocuparam 2 pessoas, só restam 2. E para a última, 1. E aqui eu multiplico, certo? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Então, a gente consegue fazer 24 filas, certo? Eu acho que alguém fez alguma pergunta ou levantou a mão. Foi Carla. Pode dizer, Carla. Essa é permutação, não é isso aí? Permutação. Isso. Aí, no caso, de repetir as letras ou elas não podem ser repetidas? Nesse caso aqui, elas não podem ser repetidas. A gente vai ver permutação com repetição. A gente vai ver também. Nesse caso aqui, é permutações só. Permutação, certo? A gente vai ver com repetição, quando a gente tiver nos exercícios e anagramas, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Então, no caso, basicamente só vai subtraindo a quantidade de elementos. Isso, E depois multiplica. isso. E existe um símbolo para representar isso. Eu vou mostrar agora a vocês. Quando vocês perceberem que é um caso de permutação, vocês podem representar assim, ó, um P de permutação e um 4zinho aqui embaixo. No caso 4, porque são 4 letras. Se fosse 5, vocês iam representar por 5. P5, certo? No nosso caso é uma permutação de 4 elementos, que é igual a 4 fatorial. Que é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Certo? Então, quando vocês perceberem que é só trocar os elementos, vocês podem representar dessa forma. É uma permutação de 4, que a resposta é 4 fatorial, que nesse caso dá 24. Se fosse 5 pessoas, era uma P5, que era igual a 5 fatorial, que ia dar 120. Né? Porque eu ia pegar 24 vezes 5, 120. Certo?
Basicamente é só isso. Deu para entender? Sim. Pronto. Eu ia falar de permutação com repetição quando chegasse no exercício, mas já que gerou algumas dúvidas, eu vou dar logo um exemplo. Quando chegar no exercício, a gente já está sabendo de alguma coisa. Ó, permutação com repetição, vamos supor o seguinte. A palavra banana. Ó, banana. Eu vou usar anagrama porque geralmente a gente explica isso com anagrama. O que é anagrama? É misturar essas letras, certo? E formar outras palavras. Não precisa ter sentido. Mas um exemplo, se eu troco esse B por esse A aqui, ó, ia ficar A, B, N, A, N, A. Observe que é uma palavra diferente. Pode não existir, mas é uma coisa diferente. É um anagrama diferente, certo? Então, o anagrama é formar esses nomes. Aí, observe o seguinte. Eu peguei banana. Se eu tivesse pego caju, eu tenho quantas letras em caju aqui? Eu não vou botar acento, não. Vamos supor que não tem acento. Tenho quantas letras? Tenho 4, não é isso? Então, quantos anagramas eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um P4. Permutação de 4 é 4 fatorial, é 24 anagramas diferentes. Né? Trocando essas letras, eu consigo formar 24 anagramas diferentes. Aí vocês podiam pensar assim, em banana tem 6 letras, é uma P de 6. Mas fica errado por um motivo. Se eu trocar esse A por esse A, vai ficar a mesma palavra, pessoal. Se eu trocar esse A por esse A, vai ficar a mesma palavra. Se eu trocar esse N por esse N, também vai ficar a mesma palavra. Certo? Então, a gente tem que desfazer algumas coisas. Então, como é que a gente resolve quando o problema é desse tipo? O A repete 3 vezes, eu vou botar um 3 aqui em cima. O N repete 2 vezes, eu vou botar vírgula e vou botar um 2 aqui. Esse símbolo indica uma permutação de 6 letras com repetição de 3 de uma determinada letra e 2 de uma determinada letra. Como é que se resolve isso? Coloca o 6 fatorial em cima e embaixo coloca o 3 fatorial, que são as permutações dos A, vezes o 2 fatorial. Certo? 6 fatorial, como é que eu resolvo? Era assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí aqui ia ter vezes 2 vezes 1. Eu não vou botar, eu vou botar o fatorial aqui, para representar que tem um 2 e um 1 ainda. Por que eu não vou desenvolver todo? Porque embaixo eu sei que tem um 3 fatorial. Aí eu posso cortar o 3 pelo 3. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então é só um 2. Certo? Então eu posso cortar esse 3 por esse 3. Resolvendo em cima, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Dividido por 2, 60. Certo? Ó, deu só 60. 6 fatorial é 720, pessoal. Se a gente fosse resolver direto, ia dar 720 em cima. Embaixo dava 12. Se você pegar 720 dividido por 12, também dá 60. Certo? Tem as duas formas de vocês resolverem aí. Simplificando ou multiplicando direto. Vocês é quem decide. Certo? Alguma dúvida, pessoal, quanto ao conteúdo? A gente vai iniciar as atividades agora. Me confirma aí se está tudo ok. Pode ser falando. Bom? Tudo ok? Podemos ir para as questões? Ok, então vamos à primeira questão. Se eu não me engano, são 25 questões, pessoal. Esse slide é um pouco grande, mas as questões são rápidas. Olha, observa o seguinte, ó. 5 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, o segundo e o terceiro lugares? Quando eu respondo o tipo desse problema, eu preciso saber quantos vão estar para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Então, eu faço 3 tracinhos. Primeiro lugar, segundo e terceiro. Observe que esse caso, basicamente, não é uma permutação. Embora vocês vão trocar o pódio aqui, mas tem 5 pessoas para subir nesse pódio. A gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Para o primeiro lugar, qualquer uma das 5 pessoas pode ganhar, pessoal. Certo? Já para o segundo, uma pessoa já chegou em primeiro. Então, só restam 4.
Para o terceiro lugar, 2 pessoas já estão no pódio. Então, só restam 3 pessoas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar aí, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Tá aqui a nossa resposta, certo? Nas aulas da próxima semana, a gente vai ver que isso aqui é um caso de arranjo, certo? Eu vou arrumar, né? Eu vou arranjar 3 pessoas do universo de 5. Mas isso aí a gente discute em outra aula. Tá ok? Deu para entender a primeira questão? Fiz 3 tracinhos, primeiro lugar, segundo e terceiro, e coloquei o número de possibilidades de cada um. Tranquilo até aqui? Posso ir para a próxima? Creio que sim, né? Ninguém respondeu. Quando não responde, eu vou pular. Qualquer coisa, levanta a mão. Ó, segunda questão. De quantas maneiras diferentes, ou pode usar também a palavra distinta, usa bastante análise combinatória, podemos colocar 5 pessoas em fila, sendo que Maria, uma dessas 5 pessoas, jamais seja a primeira da fila. Pessoal, olha como é interessante essa questão. Eu adoro essas questões, tem uma pegadinha. Eu tenho 5 lugares. 1 lugar, 2, 3, 4 e 5. Para sentar nesses lugares, deixa eu ver aqui que alguém levantou a mão. Diz aí, foi quem? Foi quem? Carla. Pode dizer, Carla. Eu fiquei com a dúvida, tipo, no caso, ela não pode ser a primeira da fila, mas as outras pessoas podem repetir sendo a primeira? Tipo, a mesma pessoa pode ficar. Em 2 lugares, não. Não, porque não Não, tem. tipo assim, a Maria não pode jamais estar na primeira fila, mas outra pessoa pode Ó, ficar na primeira fila 2 vezes? não, Repetindo ou não? não. Ah, tá. A gente, nesse caso aqui, com o tempo, Carla, o que a gente vai resolvendo essas questões, aí vai começando a entender um pouco. Porque do jeito que eu expliquei no início, e qualquer livro explica, esse conteúdo a gente só aprende mesmo com exemplos mesmo. Não tem como aprender esse conteúdo sem exercitar. Então, você vai ver que com o tempo você vai começar a entender melhor. Às vezes apresenta essas dúvidas, mas depois vai deixar de existir. Por exemplo, se eu considerar aqui sendo a primeira posição, aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, se não tivesse esse critério aqui, que Maria não pode ser a primeira, para aqui existia 5 possibilidades. Mas não vai ser 5 porque Maria não pode. Então só restam 4. Aí eu quero que vocês pensem comigo. E aqui, pessoal, vai ser quantas pessoas? Alguém tem a noção de quanto vai ser? Acho que 4. 4, 4, né? perfeito. Perfeito. Porque aqui sobraram 3 pessoas daqui, né? Porque 4 podia sentar. Mas só uma sentou, sobrou 3. Só que tem Maria, que já pode sentar aqui. Então, para cá existe 4 pessoas, certo? As 3 que não sentaram aqui, mais Maria. Deu para entender essa aqui, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Agora eu vou para terceiro lugar. 2 pessoas já estão sentadas. Então, de 5 só sobram 3. Depois, ó, sentaram 3, só sobra 2. Sentaram 4, só sobra 1. Então, a nossa resposta é multiplicar esses números. Ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Vezes 2, 96. Certo? Vezes 1, 96. Então, existem 96 possibilidades da gente formar essa fila, sendo que Maria não está na primeira pessoa ali. Tá bom? Deu para entender? Professor, Oi. aí se no caso, se no enunciado não falasse que ela não podia ser a primeira da fila, só Ah, ia subtrair 5, 4, 3, 2, isso. 1. Muito bem. Muito bem. Entendeu? Tranquilo? Entendi. Pronto. Agora eu vou explicar essa questão resolvendo de outra forma diferente, que vai ser essencial para responder outras questões mais difíceis. Esse aqui é fácil. Olha, às vezes na matemática, a gente resolve fazendo todo e tirando o que não quer. Imagina o seguinte: você vai fazer um prédio bem alto, 50 andares. Aí
Você constrói ele, né? Começa no início, constrói ele todinho. Chega no final, existe uma lei na prefeitura que só permite construir 46 andares. Aí existe a possibilidade, você constrói outro ou desmancha 4 andares. No caso mais eficiente, seria mais fácil desmanchar, já que talvez não tivesse dinheiro para construir outro prédio de 46, certo? Então, eu vou fazer essa questão usando essa ideia de destruir o que a gente não quer, certo? Esse método a gente chama de método destrutivo. Como seria isso? Olha, colocar as 5 possibilidades e vou colocar todo mundo. Começa com 5. Eu vou botar que Maria pode sentar no primeiro lugar. 5, 4, 3, 2 e 1. E vou multiplicar. Quando eu fizer essa multiplicação, a resposta vai dar 120. Aí a questão me diz que Maria não pode sentar no primeiro lugar. Então eu vou fazer ela sentando agora no primeiro lugar. Sentando. Ó, vou pegar 5 tracinhos e vou botar Maria no primeiro lugar. Já que Maria está no primeiro lugar, só existe uma Maria. Então aqui é 1. Certo? O número 1 por quê? Porque é Maria. Já que Maria sentou no primeiro lugar, sobraram 4 pessoas, depois 3, depois 2, depois 1. Isso aqui dá 24, essa multiplicação. Só que isso aqui é o que eu não quero. Então é o que eu vou tirar. Eu vou pegar 120 menos 24. Certo? Isso aqui são todas as possibilidades. Essa de baixo é a que eu não quero. Já que eu não quero, eu vou retirar. Lembra que eu construí o prédio e vou retirar 4 andares lá de cima. É o que eu estou fazendo aqui. Ó. Peguei 120 menos 24. Isso aí vai dar também 96. Certo? Esse método aqui, ele parece ser um pouco mais difícil, mas para essa questão. A outra foi mais fácil, pelo princípio fundamental multiplicativo direto. Mas vai ter questões que a gente vai ter que fazer desse outro modo, porque se torna mais fácil de entender a questão. Deu para entender, pessoal, esse segundo modo, antes da gente ir para a próxima questão, que ele é importantíssimo. Eu queria que vocês confirmassem aí, se entenderam. Só pode explicar novamente, por favor? Posso, cara. Olha, o que é que eu fiz a primeira mão? Eu não vou apagar não, certo? Vou aproveitar os rascunhos. Quando eu fiz essa primeira conta aqui, eu fiz lá vai Carla. Eu fiz Maria sentando nesse primeiro lugar. Ó. Observe que tem 5 pessoas, não é 4 não. Então aqui eu estou aceitando Maria entrar nesse primeiro lugar. Então eu fiz 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa resposta aqui deu 120. Aí chegou uma pessoa e disse, George, Maria não pode sentar no primeiro lugar. Então, para eu não refazer a conta novamente, eu fiz Maria sentando no primeiro lugar. Observe que aqui é o número 1. Porque quem está sentado no primeiro lugar? Maria, que é exatamente o que eu não quero. Certo? Então, aqui eu comecei com 1. Então, no segundo lugar, restaram 4, depois 3, 2 e 1. Quando eu multipliquei essa fila aqui, ó, 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a resposta dá 24. Mas lembrando, esse 24 é o que eu não quero. É aquela situação do prédio. Ó. Você construiu 50 andares, a prefeitura disse que só podia 46. Então, você destrói, você tira 4. Né? Você vai tirar 4 andares. É o que eu estou fazendo. Eu tenho 120 e vou tirar o que não pode. O que não pode é Maria sentar. Então, deu 24 possibilidades. Então, fiz 120 menos 24. Caso 96. Deu para entender agora, Carla? Sim. Ok, nada. Vamos para a próxima questão, questão 3. Ó, num ônibus ficaram vagos 5 lugares e há 7 pessoas em pé. Entre elas, uma gestante. Por educação, um dos lugares vagos foi cedido à senhora gestante. De quantos modos diferentes, os outros 6 passageiros podem ocupar os demais lugares vagos, ficando, obviamente, 2 em pé. Pessoal, é a mesma questão anterior. A diferença é que a gente lá tinha 5 lugares e 5 pessoas. Aqui tem 5 lugares e 7 pessoas, certo? Nessa situação, a gente tem um problema. Deixa eu só ver aqui para mim que alguém falou alguma coisa. Foi no... Ah, não, foi no WhatsApp. Eu vou fechar aqui o WhatsApp porque para de zoar.
Então, nessa situação de agora, observe 5 lugares. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Fiz aqui, eu vou começar a resolver a questão, por exemplo. Só que nesse meio, eu tenho 7 pessoas. Né? Nessas pessoas existe uma gestante. Eu já vou sentar ela em algum canto. Na hora que ela sentar em um canto aqui, vamos supor que sentou aqui, ó, só restam agora 4 lugares. E nesses 4 lugares, quantas pessoas estão disputando? As 7? Não. Apenas 6 pessoas. Certo? Então, observe que o problema mudou. Antes era 7 para 5 lugares, agora não. É 6 pessoas para 4 lugares. Certo? Alguém levantou a mão, foi Carla. Pode dizer, Carla. Eu queria entender o que o senhor fez. O senhor isolou a gestante, é isso? Isso, porque ó, o que a questão diz. Ó. Por educação, um dos lugares vagos foi cedido à senhora gestante. Tinha 5 lugares, então só ficaram 4. Foi cedido um lugar a ela. Certo? Como eram 7 pessoas, incluindo a gestante, então só restam agora 6 pessoas para 4 lugares. Porque a gestante já sentou. Deu para entender? Sim. Pronto. Agora, o problema de cima deixou de existir. É esse de baixo. A gente tem 6 pessoas, ó, para 4 lugares. Certo? Porque a gestante ocupou um lugar que estava vago. Somente isso que eu fiz. Então, a gente agora vai preencher esses 4 lugares. Para a primeira cadeira, né? Existem 6 pessoas que querem sentar nela. Depois que uma sentou, restam 5, depois 4 e depois 3. É só multiplicar esses números, né? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Então, está aqui a nossa resposta, ó, 360. Deu para entender, Carla? E os demais aí, se gerou dúvida? Sim. Ok. Então, vamos à próxima, né? Fique gravado isso aí. Depois, quem quiser ver novamente, é só olhar lá no link que eu jogo no grupo. Vamos para a questão 4. Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores amarelo, branco e cinza. Eu acho que alguém falou alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Ou levantou a mão. É no chat. Ah, deixa eu abrir aqui para ver. Explica a última parte da última questão, né? No caso, vou explicar novamente, Matheus. Deixa eu voltar. Opa, eu botei peças, é pessoas. Ó, vamos tentar entender aqui, ó. Tinha 5 lugares vagos no ônibus e 7 pessoas querendo sentar, que estavam em pé. Só que entre essas pessoas, entre essas 7 pessoas, uma delas é gestante. Então, nos 5 lugares que estavam vagos, que é essa representação aqui, uma pessoa sentou, que foi a gestante. Já que ela sentou, sobraram 6 pessoas. Certo? Vou escrever aqui, ó, pessoas. Porque uma sentou, né? Ó, eram 7, passou a ser 6. Então, tem 6 pessoas disputando quantos lugares? 4. Porque a gestante sentou num dos 5. Então, eu faço 4 tracinhos para representar os lugares e vou colocando as pessoas. Vou sentando as pessoas. Para o primeiro lugar, tem 6 pessoas querendo sentar. Aí, uma pessoa senta. Sobram 5 pessoas para o segundo lugar. 2 pessoas já sentaram. Sobram 4, depois sobram 3. Aí, basta multiplicar agora. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. Ok? Qualquer coisinha, olha o vídeo novamente. Mas se não tiver entendido, pode dizer que a gente repete. Entendeu? Ok. Ó, questão 4. Uma bandeira é formada por 4 listras. Vamos fazer essas 4 listras. Pode ser na horizontal ou na vertical, tanto faz. Vou fazer na vertical. Vamos supor que tá aqui, ó. Primeira lista. Segunda lista. Terceira lista e quarta lista, certo? Aí a gente vai pintar essas listas, ó. Vou pintar cada uma delas. Só que diz assim, ó, não devendo listras adjacentes, uma do lado da outra, adjacente é porque está ao lado, ter a mesma cor.
De quantos modos pode ser colorida essa bandeira? Pessoal, não importa de onde eu começo, mas eu vou começar primeiro aqui, ó. Certo? Da esquerda para a direita. Mas o cálculo que eu vou fazer, tanto faz eu começar na segunda, na terceira ou na quarta lista. Certo? Então, eu vou pintar primeiro essa. Quantas cores eu tenho para pintar, pessoal, essa lista? Alguém pode dizer aí? 4. 4. 3, não? Ó. As cores amarelo, branco ou cinza. Certo? Amarelo, Tá. branco e cinza. Então, existe três cores. Só que essa segunda aqui, eu não posso repetir a cor que eu usei na cor ao lado. Então, só restam quantas? 2. Duas. 2. Exatamente. Agora, quando eu vou para esse aqui, existem quantas? 1. Uma. Duas. Aqui está o segredo. Olha como é com a prática. Por que duas, George? Vamos lá. Eu não posso usar a cor que eu usei aqui, Verdade. mas não eu pode posso da usar a primeira, certo? Então, para cá existe duas possibilidades. E para essa última, quantas? 2. Duas novamente. Eu só não posso usar a que está aqui, ó. Né? Se aqui for branco, aqui eu posso usar amarelo ou cinza. Tá bom? Então, observe que é com o tempo que a gente vai se acostumando a esse tipo de problema. Então, a nossa resposta é a multiplicação disso tudo. Né? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Então, existe 24 maneiras de eu pintar essa bandeira usando essas três cores, sendo que eu não posso repetir as cores de lado a lado. Né? Mas eu posso ter uma bandeira assim, ó, amarelo, branco, amarelo de novo e branco. Posso ter uma bandeira desse jeito, tá bom? Deu para entender essa questão 4, pessoal? Ou alguém ficou na dúvida dela? Alguém falou, a aula só está travando para mim? Pessoal, não se preocupe se a internet de vocês estiverem travando, porque a gravação está sendo feita no computador. Depois fica sem travamento no YouTube, viu? Quem tiver dificuldade em assistir, aí depois assiste no link. Eu vou passar para a próxima. Ninguém ficou com dúvida nessa não, né? Vamos lá. Questão 5. Eu queria que alguém me confirmasse se estão me ouvindo. Ficaram calados de vez. Eu não sei se a internet de vocês caiu. Tá tudo ok aí? Estamos Tá tudo ouvindo, ok. professor. Ah. Tá travando de vez em quando. Perfeito. Tá ok. Então vamos lá. Questão 5. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Pessoal, números naturais são aqueles números positivos inteiros, né? Então, para vocês, quem é o primeiro número natural de 3 algarismos? Quem é o primeiro? Só pode O repetir. zero? Tem que ter 3 algarismos. Ó, quantos números naturais? 100. O primeiro é 100. Certo? O primeiro é 100. E quanto é o último? 999. 999. Ele quer saber quantos números existem do 100 ao 999. Eu poderia fazer simplesmente a conta assim, ó. 999 menos 100 mais 1, né? A gente sempre tem que somar 1. Os alunos às vezes esquecem isso. Ó, quando eu quero saber quantos números existem do 1 ao 10, existem 10 números, mas a conta que a gente faz é essa. Ó. 10 menos 1 e soma 1. Dá 10. Quantos números existem do 10 ao 20? É 11 números aqui, né, pessoal? Porque a gente vai contar com o 10. Teoricamente seria o 0. A gente faz 20 menos 10 mais 1. Dá 11 números. Vocês podem contar eles no dedinho aí. Esse 1 tem que existir. Mas essa é uma forma de contar que não é por análise combinatória. A gente vai resolver por análise combinatória. Deixa eu só ver aqui. Carla levantou a mão. Pode dizer, Carla. Eu não entendi, não, professor. Você pode explicar de novo? Nem eu. Posso. Ó, uma pergunta bem básica. Tente responder bem rápido, sem olhar nas mãos. Quantos números existem do 5 ao 8? 3. Errado. 4. 4. Mas é bem comum a pessoa pensar que é 3, porque do 5 para chegar no 8 é 3. Mas vamos escrever aqui, ó, 5, 6, 7 e 8. Ó, são 4 números. Se a gente tivesse muito distante, que não desse para contar 5, era a conta que a gente fazia. Ó.
8 menos 5, o último menos o primeiro, mais 1. 8 menos 5, 3, mais 1, 4. 4 números, ó. Entendeu a conta que eu fiz? Entendido? Sim. Pronto. Essa questão está querendo o quê? Olha o que a questão está querendo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Os algarismos têm que ser distintos. Se fosse quantos números existem, a gente ia fazer assim, ó. É do 100 ao 99. Ao 999. Então era só fazer 999 menos 100 mais 1. Era só fazer essa conta. Só que aqui eu não estou considerando que os algarismos sejam distintos. Certo? Então eu não vou poder fazer dessa forma. Então como é que eu vou fazer? Eu faço 3 traços. Não são 3 números? Tá aqui os 3 traços. Os algarismos que a gente pode utilizar são esses, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui existe 10 possibilidades. A gente tem 10 possibilidades. Só que é o seguinte, o meu primeiro número é 100. Meu último é 999. Né? Mas eles não são de algarismos distintos, certo, pessoal? Só estou representando o primeiro de 3 algarismos e o último. Observe que o 0 não participa desse número. O 0 não pode participar aqui. Porque quando eu boto um exemplo 0,32, esse número é 32. A gente não escreve o 0 aqui. Então, dessas 10 possibilidades aqui que a gente tem, para a primeira só existe 9. Certo? Aí eu pergunto a vocês, para a segunda existe quantas? Meu Deus. 10. Oi? 10? Pronto, eu queria que vocês respondessem isso mesmo. Não é 10, mas deixa eu explicar um negócio a você. 9 de novo. Por, 9. porque não é distinto? Eu usei um número aqui. Se não tivesse essa palavra aqui, Carla, distinto, a resposta ia ser assim, ó, 9 para o primeiro, 10 para o segundo e 10 para o terceiro. 9 vezes 10 vezes 10, 900. Certo? Então, no caso, é 9 de novo, porque agora o 0 pode ir, mas... Isso. 9 não. Aqui vai ser 9 novamente, porque eu não posso utilizar um dos algarismos que eu já utilizei aqui. Né? Aqui vai ser quem? Ó? Vai ser os 10 menos 1, que eu já utilizei um aqui. Tá bom? Aqui só é os 9 porque é os 10 menos o algarismo 0. Menos 1, que esse 1 aí é o 0. Certo? Deu para entender? E é 9. Mas agora, no caso, o 0 pode ir, né? No Isso. O 0 pode ir aqui, mas eu já utilizei um desses outros aqui. Ó. Certo? Como eu já utilizei um desses 9, eu tenho que tirar 1. Beleza? Vou fazer até assim para ficar melhor de entender. Ó. Nesse caso aqui, o 0 não pode participar. Nesse caso aqui, eu não estou retirando 1. Eu estou retirando algum desses 9 aqui, ó, que eu já utilizei na primeira posição. Tá bom? Deu para entender? Agora me diga, quantos restam para cá? 8. 8. É os 10 possibilidades, menos 2 possibilidades que eu já usei aqui. Ó. Usei um número aqui e um número aqui. Então, a nossa resposta aí, eu vou pegar uma calculadora para a gente não perder tanto tempo. Vai ser 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 vezes 8. 648. Certo? Então, eu vou multiplicar aqui, isso aqui dá 648. Certo? Se ele não tivesse trazido aquela palavra distinto, ia dar 900, que era do 100 ao 999. Ia ficar 9 vezes 10 vezes 10. Ó. Dava 900. Tá bom? Deu para entender essa questão, pessoal? A gente vai ter questão na prova desse tipo aí. Deu para entender? Tranquilo, todo mundo? Eu não, professor, explica de novo aí. Eu não Pronto. entendi esse 0, entendeu? Tipo, o 0. Pronto. Deixa eu apagar porque eu acho que vai ficar melhor de entender. Eu rascunhei tanto aqui. Professor, Oi. depois tem como você dar um exemplo com letra? A gente vai ver questões com letra hoje.
Certo? Quando chega, vamos só subindo o nível, que eu peguei do mais fácil para ficando mais difícil. Tá bom? A gente, se não, eu acho que dá tempo hoje. Eu vou estar em aula aqui até onde vocês disserem, professor, eu acho que já foi muita coisa. Né? A gente está com 40 minutos de aula, assim, 40, 50 minutos. Mas não tem problema não. Posso ir até onde vocês virem aí que dá para aguentar. Ó, eu quero formar um número com 3 dígitos. Coloquei os 3 espaços, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro dígito, o primeiro número de 3 algarismos é o 100. Então, observe que para o primeiro espaço, o 0 não participa. É do 1 para frente. Para esse primeiro número, é do 1 para o 9. É 9 possibilidades, certo? Por isso, aqui eu tenho 9 possibilidades. Para a segunda casa, o 0 pode participar. Então, eu teria 10 possibilidades. Só que, dentre as 10, eu já gastei um número na primeira. Então, aqui é 10 menos 1 que eu já utilizei. Certo? Eu tenho essas 10 possibilidades. Vou fazer de azul aqui, ó. Eu tenho essas 10 agora, para a segunda posição. Só que um desses números eu já utilizei, do 1 ao 9. Então, se eu já utilizei, eu não posso repetir ele aqui. Então, só restam 9. Aqui, lembrando que é o 0 que não pode participar. Já nessa última, observe que eu já gastei 2 números. Ó, dos 10 números aqui, ó, eu já utilizei 2. Então, aqui é o 10 menos os 2 que eu já utilizei. É 8 possibilidades. Então, 9 vezes 9 vezes 8. Deu para entender agora? Sim, Deu. ok. Então, vamos para a próxima. Vou deixar isso aqui apagado. Questão 6. O bom é que a gente vai ter várias questões utilizando números, aí vai sanando as dúvidas aí. Olha, questão 6 diz assim: quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000, divisíveis por 5, podem ser formados usando os algarismos 2, 3, 4 e 5. Observe que no texto, em nenhum momento, ele diz que os algarismos são distintos. Ó, vou ler novamente. Ele diz assim, ó, quantos números naturais de 4 algarismos? Né? Então, eu vou fazer 4 tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui é um número de 4 algarismos. Eu só posso utilizar o 2, o 3, o 4 e o 5. Por exemplo, esse número aqui. Ó, 2, 2, 4, 2. Isso é um número de 4 algarismos. 2.242. Certo? Mas vamos continuar o texto. Ó. Formar um número de 4 algarismos que seja menor que 5.000. Ele tem que ser menor que 5.000. Não pode ser maior. Então, observe que eu já colocou uma consequência aí no nosso texto. Porque é complicado isso aqui, pessoal. Isso aqui me diz o seguinte. Aqui eu não posso usar o 5. Não entendi, George. Por que você não pode usar o 5? Porque se você começar com 5, quando eu botar os outros números aqui, esse número vai ser 5.000 e alguma coisa. Então, vai ser maior que 5.000. Então, eu não posso usar o 5 aqui. Deu para entender essa condição? Não pode usar o 5 aqui. Sim. Pronto. Então, mas no caso, tem que ser igual a outra questão, do menor para o maior, o número? Ou não? A gente vai chegar nisso aí, na explicação. Mas tem que ser do maior para o menor também. Né? Eu tenho que primeiro atacar as condições. Ele deu 2 condições. Ó. Tem que ser menor que 5.000. Isso aqui exclui a possibilidade de o 5 não participar dessa casa. E ainda tem outra condição. Ser divisível por 5. A gente vai atacar. Quando eu digo que o número é divisível por 5, eu pergunto a vocês, que é assunto lá do fundamental. Quando é que um número é divisível por 5? Alguém lembra? Quando ele termina Quando em termina com 5 ou em 0. Isso, quando termina com 0 ou 5. Então, para cá, pessoal, existiria 2 possibilidades. O 0 ou 5. Só que o 0 não está no nosso número, tá vendo aqui, ó? O 0 não participa das nossas possibilidades. Então, não vai ser um 2, vai ser o número 1 aqui.
Como assim, Jorge, o número 1? Vou explicar. Para o número ser dividido por 5, vai ter que terminar com 5 aqui, ó. Vai ter que terminar com 5. Não pode terminar com 4, nem com 3, nem com 2. Tem que terminar com 5. George, se tivesse um 0, aí aqui seria um 2. Seria 0 ou 5. Entenderam? Sim. Pronto. Então, para a última casa, só existe uma possibilidade. Que possibilidade é essa? 5. Então, agora eu posso resolver o problema. Para a primeira possibilidade, existe 3. Quais são elas? 2, 3 e 4. Agora, para aqui, já existe outras. Ó. É 2, 3, 4 ou 5. Para cá também, ó. Para cá e para cá. Certo? Então, existe 4 possibilidades aqui e 4 aqui. Tá bom? Observe que eu não fui diminuindo de 1 em 1 agora, Carla. Era essa a sua dúvida, né? Por que eu não fui diminuindo? Porque aqui eu posso repetir os números. Em nenhum momento disse que os algarismos têm que ser distintos. Tá bom? Eu só ataquei primeiro essas duas coisas. Ó. C menor que 5.000 e C divisível por 5. Então, a nossa resposta é 3 vezes 4 vezes 4 vezes 1. 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48. Né? Então, 48 é a nossa resposta. Questão bem interessante, né? Professor, Oi. e se a questão pedisse algarismos distintos? Como que faria? Pronto, se fosse algarismos distintos. Pronto, vamos lá. Se fosse algarismos distintos, ó. Para cá, só existia uma possibilidade, porque tem que ser divisível por 5, não é isso? Para cá existia 3, tá bom? Porque era o 2, o 3 e o 4. Aí a gente tem 5 algarismos. Já gastou 2. Só sobra 2 e depois 1. Seria 6 a resposta. Entendeu? Aqui foi 4 e 4 porque a gente pode repetir. Tá certo? Certo. Apagar aqui que não faz parte. Vamos para 7. Acho que alguém falou alguma coisa ou... Não, foi só baixando a mão, né? Pessoal, 5 horas. Eu acho que dá para a gente chegar até a 10 e encerrar a aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos até a 10? Quantos números desejas criar senha bancárias? Até a 10 ou a 11. Aí a gente encerra, tá bom? Eu acho que dá para aguentar aí. Não dá, pessoal? Deu um sim. Ok. Pronto. Para a gente adiantar um pouco. Ó, questão 7. Amanhã é mais rápido, que eu não vou começar com aula, já é direto questões. Diz assim, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos, agora ele quer distintos, ó, podemos formar, aqui não é como não, certo? Podemos formar, com, deixa eu tirar isso aqui, com algarismos do sistema decimal, né, que é do 0 ao 9, sem os repetir, né, já que é distinto, não pode repetir, não precisava nem dizer isso novamente. De modo que sejam divisíveis por 5. Essa questão, pessoal, eu considero de início para vocês muito difícil. De início. Depois que vê a primeira vez, fica fácil. Eu vou dizer por que eu considero ela difícil. Ó, estou fazendo aqui 3 possibilidades. Aí vamos atacar primeiro esse problema aqui. Para ser divisível por 5, como vocês me disseram, tem que terminar com 0 ou 5. Certo? Então, para cá existia 2 possibilidades. Aí eu vou começar a responder. Para cá, eu poderia pensar em 9, mas tem um problema. Pode ser 8 também. 9 ou 8. Por quê, George? Porque se aqui for o algarismo 5, o 0 não pode participar aqui. A gente tem 3 bolinhas para colocar. Ó. Se aqui for o algarismo 5, aqui não pode nem o 0 e nem o 5. Então, só restaria 8. Mas se terminar com 0, o 5 pode participar aqui. Então, seria 9 possibilidades. Então, existe um problema. Existe um problema. Então, a gente não pode resolver dessa forma. Espera aí que alguém acha que levantou a mão. Só ver lá. Pode dizer, Carla. Eu não entendi essa parte. Não entendeu, né? Ó, vou tentar repetir. Vou tentar de outra forma. Se
Se o número é divisível por 5, para cá existe duas possibilidades. O 0 ou o 5. Certo? Concorda comigo? Sim. Aí vamos escolher essa aqui agora. Aí tem um problema. Vamos supor que o número que está aqui é um 0. Certo? Então, para cá existe 9 possibilidades. Mas se o último número for um 5, só existe 8. Como assim, George? Porque aqui nem pode o 0 e nem pode o número que eu usei, o número 5. Certo? Nem pode o 0 e nem pode o 5. Nesse caso aqui existe 9, porque o 5 pode. Do 1 ao 9. O 0 não pode. O nosso algarismo não tem 3 dígitos? Quando você vai escrever 32, você coloca 0, 32? Não, coloca. O 0 não participa daqui, tá vendo? Entendi. Entendeu? Então, a gente tem esse problema. Então, como é que a gente responde esse tipo de problema que se comporta desse jeito? A gente usa aquele princípio aditivo. Eu vou separar em 2 casos. Ó. Vai terminar com 0 ou vai terminar com 5. Certo? Eu vou fazer 2 casos. Ou termina com 0 ou termina com 5. Então, para esse último algarismo, é uma possibilidade. É o 0 ou uma possibilidade que é ser o 5. Então, a gente tem 2 casos diferentes. Vamos calcular primeiro com o 0. Se for um 0 aqui, é uma possibilidade. Restam quantos para cá? Me diga aí. 9. E para cá? 8. Por quê? Porque eu gastei 2, restam 8. Agora, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu utilizei o 5. Então, existe quantas possibilidades para cá? 8. Porque eu nem posso usar o 5 e nem posso usar o 0. E para cá existe quantas? 9. 8. Porque eu já gastei 2 números. Já gastei um aqui e outro aqui. Né? Isso. Ok. Tá bom? Deu para entender? Sim. Então, agora é só multiplicar aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 1, 72. 8 vezes 8 vezes 1, 64. Mas lembra lá a regra que eu disse a vocês. Quando é um ou, a gente faz o quê, ó? Soma. Então, eu vou somar 72 mais 64. Certo? Vai dar 136. Bem interessante essa questão, né? Parece ter um nível mais alto que as outras de início, mas depois que vocês vão se acostumando, aí vai ficando fácil. O problema é ver a primeira vez, né? O problema que eu digo assim, a gente normalmente tem um primeiro contato, depois fica fácil. Vamos para a próxima. Quantos são os números naturais pares que se escrevem com 3 algarismos distintos? Mesmo problema da questão anterior. Ou termina com 0. Ó, vamos fazer aqui 3 dígitos. Ó. 1. Deixa eu pegar a caneta que é mais rápido. 2. 3. Para cá, para o número ser par, pessoal, tem que terminar com 0, 2, 3, ou 4, 6 ou 8. Tem que ser um desses 5. Mas se eu fizer dessa forma, eu não sei quanto é esse aqui. Porque eu não sei se eu utilizei o 0 aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa da questão anterior. Eu vou fazer um ou aqui. Vou botar mais 3 tracinhos. E vou fazer assim, ó. Ou termina com 0, que é uma possibilidade aqui. Ou termina com 2, 4, 6 ou 8. Existem 4 possibilidades para cá. Um desses 4. Alguém levantou a mão, eu acho. Isso, pode falar, Carla. Por que aqui nos outros números o senhor também não separou? Tipo, 2, 4, sozinho. Porque a questão anterior era divisível por 5. Então, terminava com 0 ou 5. 0 ou 5. Nessa aqui é ser par. Então, esses aqui eu posso deixar junto porque eles não atrapalham isso aqui, ó. O 0 atrapalha. Eles não.
certo? O zero é o que dá problema. O zero, nesse tipo de problema é só o zero que dá problema aí. Esse Porque, tipo no de caso, ele questão. não pode ser o Ele não pode ser o primeiro. primeiro. Por isso esses 4 estão juntos. Mas você podia separar. Sendo 2, sendo 4, sendo 6, sendo 8. Ia Aí dar mais trabalho. ia dar mais trabalho de escrever, certo? Mas pode fazer também. Tá bom? Tá, obrigada. Olhe, aí você ia ter 5 somas, né? 5 somas. Nesse caso eu vou ter só 2 somas. Esse lado esquerdo e esse lado direito, tá bom? Então, terminando com 0, para cá restam 9 possibilidades, porque o 0 não pode participar, também já foi usado. E para cá 8, ó, porque eu já usei 2 números, o 0 e outra pessoa aqui. Esse outro aqui é do 1 ao 9, né? Do 1 ao 9. Existem 9 números para cá. E aqui é 10 menos 2 números que eu já usei, ó. Eu já usei um desses aqui e o 0. Então só restam 8. Esse é o primeiro caso. 9 vezes 8 vezes 1, 72. Aí o ou é um mais, né? Mais. Aí vamos para esse caso aqui, ó. Esse caso é mais complicado. Para cá é 4 possibilidades, mas para cá não é 9. Por que não é 9? Vai ser o 10 menos 2 algarismos. Um eu já usei e não posso usar o 0 também, né? O 0 está fora. Então é 8. Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu só confirmar. Isso, pode falar, Carla. Professor, eu não entendi essa primeira parte. Por que 9? Por que 9 aqui? Sim. Ó, vamos à pergunta. Quantos são os números naturais pares que se escrevem com 3 algarismos distintos? Nossos algarismos é do 0 ao 9, certo? Existe 10 números aqui, ó. 10 números aqui. Só que eu já usei o 1, já usei o 0 aqui. Então só restam 9. Deu para entender? Mas não seriam pares? Não, Deu pra entender mais ou menos. mas é porque o par a gente só usa no Eles- final, né? Porque eles estão parados por isso, né? É porque assim, ó. O que é um número par? É um número que termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Esse número aqui, do segundo algarismo e do terceiro, não precisa ser par, não. Ele pode ser um 1, um 3. O que tem que ser par é o último algarismo. Certo? Um exemplo. Ó, 134 é par? É. Mas 1 e 3 é ímpar. O que importa é o último algarismo. Certo? Esses outros aqui eu posso usar números ímpares. Algarismos ímpares. Entendeu? Sim, sim. Pronto. Então, para cá é 8 possibilidades, pois eu não posso usar algum desses que eu utilizei e nem posso usar o 0. Aí, para cá é 10 menos 2 de novo, pessoal. É 8 de novo. Por quê? Porque eu já usei 2. Sobram 8. Aqui posso usar o 0, né? Aqui pode o 0. Tá bom? Então, a nossa resposta é 8 vezes 8 vezes 4, né? 8 vezes 8, 64, 128, 256. Então, 256. Aí eu faço a soma, 72 mais 256, 328. Pronto. Encerra aqui o 328. Só me confirma aí se deu para entender. Deu para entender, pessoal? Sim. Pronto, eu vou... Deixa eu ver a 9 aqui. Eu acho que até a 10 tá bom. A gente faz rapidinho essas aqui, ó. De todos os números de 4 algarismos distintos formados pelos dígitos, só por esses, ó, 0, 2, 3, 5 e 7, quantos terminam com o dígito 7? Vamos lá, ó. São 4 algarismos distintos. Ó. 1, 2, 3, 4. Ele quer que termine com 7, certo? Se ele quer que termine com 7, para cá só existe uma possibilidade. Aí para cá a gente tem um problema, pessoal. Ó, os dígitos que a gente tem: 0, 2, 3, 5 e 7. Como tem que ser distinto, o 7 não pode participar, que já usou lá. E a gente não pode começar com 0, então eu não posso usar o 0 aqui, ó. Então só sobram 3. Entendida a primeira parte? Sim. Pronto.
Pessoal, observe que a gente tem 5 opções. Eu já utilizei 2, no início e no fim. Então, para cá sobram 3 novamente, que é 5 menos 2, que eu já utilizei. E para cá sobra 2, que eu já utilizei 3 dígitos, 5 menos 3. Certo? Então, a nossa resposta já está aí, ó. 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 18 possibilidades. Entendido ou alguma dúvida? Entendido? Sim. Ok, então vamos para 10 para a gente encerrar por hoje. Diz assim, ó. Quantos inteiros há... Quando diz inteiros, é números inteiros, certo? Números positivos inteiros. Quantos inteiros há entre 1000 e 9.999, cujos algarismos são distintos? Pessoal, é aquela mesma questão que a gente fez do 100 ao 999. A diferença é que aqui do 1000 ao 999 é com 4 algarismos, né? 9.999. Então é só pensar. 4 traços. Ó. Para essa posição não pode ser o 0. Então a gente tem 9 possibilidades. Para essa posição, o 0 já pode participar. Seria 10, mas como são algarismos distintos, eu já usei um algarismo. Então aqui, ó, é 10 menos 1, 9. Como eu já usei 2 algarismos, aqui é 10 menos 2, 8. Como eu já usei 3 algarismos, aqui é 10 menos 3. Então, 7. Aqui é 9, pessoal, porque a gente não pode utilizar o 0 no início. Então, fazendo essa multiplicação aí, fazer aqui na calculadora para ganhar tempo, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Dá 4.536. 4.536. Certo? Deu para entender essa última? Confirme aí. Sim. Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Eu vou salvar o vídeo no YouTube, depois eu compartilho. Quem tiver um tempinho hoje, quiser tentar o restante das questões, vá adiantando, porque já chega amanhã com as dúvidas que a gente pode tirar durante a aula, tá bom? Eu vou tentar encerrar amanhã. Deixa eu parar a gravação para dar um aviso aqui, bem rapidinho.